Seca calma. Rússia arma-se até a porta da OTAN. Mísseis nucleares à vista, enquanto a Europa se prepara para a guerra. Um importante ministro da Bielorrússia, aliado de Vladimir Putin, avisou o Ocidente que o mundo voltou a um ponto em que uma guerra nuclear pode acontecer a qualquer momento. Durante uma fala na ONU nesta semana, o ministro das Relações Exteriores da Bielorrússia, Maksim Ryzhenkov, destacou que estamos mais próximos da meia-noite no relógio do juízo final, enquanto as tensões entre a Rússia e a OTAN continuam crescendo. O relógio do juízo final marca menos de 1 minuto e meio para a meia-noite, simbolizando o momento do apocalipse nuclear. Este é o mais próximo que o relógio já chegou da meia-noite. O mundo voltou mais uma vez a um ponto em que a ameaça nuclear é claramente visível. Criado em 1947, logo após os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki pelos Estados Unidos, o relógio do juízo final serve como uma metáfora anual para mostrar o quão perto estamos de uma destruição global causada por nós mesmos. No começo, ele foi feito para alertar sobre os perigos das armas nucleares, mas hoje em dia ele também representa a nossa vulnerabilidade diante das mudanças climáticas e dos avanços rápidos em áreas como bioterrorismo e inteligência artificial. Em janeiro, foi anunciado que o relógio marcava 89 segundos para a meia-noite, quase 1 segundo a mais do que nos 2 anos anteriores, refletindo o aumento das tensões ao redor do mundo. As ogivas nucleares russas, que podem alcançar as principais capitais europeias em apenas 8 minutos após serem lançadas, já estão posicionadas no enclave de Kaliningrado e na Bielorrússia. Este último país tem apoiado há bastante tempo a guerra de Putin na Ucrânia, com quem compartilha uma fronteira de mais de 1.000 quilômetros de extensão. Durante seu discurso, Ryzhenkov responsabilizou o Ocidente pelo aumento das tensões e acusou os aliados da OTAN de se rearmar, o que, segundo ele, representa uma ameaça ao governo de Minsk. O Ocidente começou a se rearmar discretamente e hoje eles estão até colocando minas em nossas fronteiras na Polônia, Lituânia e Letônia. A Bielorrússia foi forçada a implantar armas nucleares táticas russas para garantir sua segurança. Mísseis balísticos russos Oreshnik serão implantados em território bielorrusso para o mesmo propósito. O míssil hipersônico russo Oreshnik consegue atingir velocidades de até Mach 10, tornando-se quase impossível de ser interceptado. Ele pode alcançar alvos a até 5.000 quilômetros de distância. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, já fez ameaças ao Ocidente antes, especialmente usando mísseis que tiveram um impacto bastante destrutivo na Ucrânia. Após o Reino Unido e os Estados Unidos autorizarem a Ucrânia a usar mísseis fornecidos por eles de forma ofensiva contra a Rússia, Putin deu o aval para o uso do Oreshnik em uma instalação ucraniana. Ele também avisou que Moscou responderia de maneira proporcional a qualquer tentativa de escalada. A Rússia conduziu testes de combate do sistema de mísseis hipersônicos Oreshnik em resposta às ações agressivas dos países da OTAN contra a Rússia. Em resposta ao uso de armas de longo alcance americanas e britânicas, as Forças Armadas russas lançaram um ataque combinado a uma das instalações do complexo militar industrial da Ucrânia. Por sua vez, a OTAN também está se mobilizando em preparação para uma possível guerra com a Rússia. Os estados bálticos da Estônia, Letônia e Lituânia estão construindo uma linha de defesa no Báltico, uma rede defensiva conjunta de fortificações, bunkers e obstáculos ao longo de suas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia, para dissuadir e atrasar uma potencial invasão. Este esforço coordenado, lançado em 2024, envolve a construção de milhares de barreiras antitanque,
a criação de valas de drenagem e o estabelecimento de depósitos de suprimentos e bunkers de munição, com a previsão de que a linha completa leve uma década para ser concluída. Ao mesmo tempo em que fortalece o flanco leste da OTAN, a linha foi projetada para canalizar e desacelerar uma força atacante, ganhando tempo para a chegada de reforços maiores e móveis de outros países da OTAN, incluindo os Estados Unidos. Além disso, foi revelado recentemente pelas principais autoridades europeias uma enorme camada de defesa chamada de Muro de Drones, para impedir incursões russas no espaço aéreo da OTAN. As nações europeias, especialmente aquelas no flanco oriental da OTAN, agora estão planejando construir um sistema de defesa aérea multicamadas que ajudará a detectar os drones precocemente e derrubá-los. Vários países europeus da linha de frente participaram de uma reunião virtual para avaliar como proteger suas fronteiras com esse muro de drones. Elas incluem as repúblicas bálticas, a Polônia, a Romênia e a Bulgária, além da Ucrânia. O objetivo do muro de drones é construir um sistema de defesa aérea sofisticado e multicamadas que possa detectar, rastrear e derrubar drones desonestos, sem precisar enviar caças e usar mísseis de milhões de dólares como primeira resposta. O novo projeto europeu foi recentemente revelado após uma série de avistamentos de drones e de aeronaves militares russas em várias regiões estratégicas da Europa. A ideia do muro de drones da OTAN é justamente evitar equívocos que possam levar a uma guerra direta com a Rússia. Usar drones para identificar possíveis alvos russos é mais seguro e eficiente do que enviar caças ou lançar mísseis, pois ajuda a prevenir erros de cálculo que poderiam desencadear um conflito sem precedentes entre o bloco militar ocidental e a Rússia.